Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Brasil transferiu para hoje, para o domingo, a solenidade de Todos os Santos. Então, a solenidade de Todos os Santos, que é no dia 1º de novembro, é vivenciada no Brasil no primeiro domingo após essa data. Então hoje nós iremos meditar um pouco sobre esta grande solenidade, a solenidade de Todos os Santos. Então eu queria começar falando da primeira leitura, como às vezes eu começo pelo Evangelho. Hoje eu quero começar pela primeira leitura, que é uma grande revelação de Jesus ao seu discípulo amado, São João. E Jesus mostra, porque os profetas do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento, quando foram mensageiros, porta-voz de Deus, eles ouviam a voz de Deus e anunciava aos povos. E depois se dizia oráculo do Senhor Javé, ou seja, ali foi o Senhor que falou e eu fui o seu porta-voz. No Apocalipse é algo completamente distinto. Não é mais pelo ouvir, mas é pela visão. Se você ler os primeiros versículos do Apocalipse, você vai ver que a revelação é por meio de visões, aonde em êxtase Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, leva João ao céu e mostra coisas do céu, e não somente do céu, mas também da terra, e algumas coisas escatológicas, algumas coisas do fim dos tempos. E a primeira leitura de hoje vem falar disso, vem falar de uma visão do céu. Diz assim, São João, Apocalipse de São João, capítulo 7, versículo do 2 ao 4, e depois versículos do 9 ao 14. Eu, João, ele mesmo vai relatando, vi um outro anjo que subia do lado onde nascia o sol. Esse do lado onde nascia o sol era do lado onde estava Jesus. Porque aqui no livro do Apocalipse nós vamos ver que o Apocalipse vai revelar para nós que lá no céu nós não precisaremos mais do sol, porque nós seremos iluminados pela glória do Cordeiro. Então, quando se falar de sol no Apocalipse, está se falando da glória do Cordeiro, da glória de Jesus. Então ele diz assim, retomando, eu, João, vi outro anjo que subia do lado onde nascia o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhe, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Então veja, meus amados irmãos, existe um grupo de eleitos que serão marcados. Esses eleitos foram eleitos mediante a fé. Disse Jesus no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, se eu não me engano, versículo 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então a fé é por meio desta fé que seremos eleitos. Então todo aquele que crê com uma fé teologal, uma fé que vem do próprio Deus, não uma fé como a fé, por exemplo, dos demônios, que São Tiago diz no capítulo 2 da sua carta, que vocês creem que existe um só Deus, vocês fazem bem. Porém, os demônios acreditam também e estremecem. Só que a fé dos demônios não é uma fé que salva, mas a fé dos eleitos é uma fé que salva. Então, ele disse, não façais dano algum à terra até que seja marcado na fronte os servos do nosso Deus. Aí ele diz, ouvi então o número dos que tinham sido marcados.
eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui, esses 144.000 é um símbolo, um número simbólico para falar de uma grande multidão também. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Então veja, os primeiros a serem marcados eram aqueles que faziam parte da antiga aliança, do povo de Israel. Depois se mostra a João que não é somente, os eleitos não fazem parte somente do povo de Israel, mas de todas as tribos dos filhos, ou melhor, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Aí ele diz: estas multidões estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. O que é trajar vestes brancas? O livro do Apocalipse, no capítulo 19, né? Deixa eu tomar aqui, Apocalipse capítulo 19, se eu não estou enganado é o versículo 8, vai dizer o que é trajar vestes brancas. Né? Pronto, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 8. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. Então veja, quando diz assim: depois disso vi uma multidão imensa de gentes de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Palmas significa louvor. Vestes brancas significa a conduta justa dos santos. Eles, Apocalipse 19, versículo 8, concederam-lhes vestir-se com linho puro, resplandecente, ou seja, branco, pois o linho resplandecente e representa a conduta justa dos santos. Continuando a leitura, todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, os santos não são santos por si mesmos, mas são santos porque Deus os santifica por meio do seu Filho Jesus. Como nós sabemos disso? Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, é dito a respeito de Jesus. Tanto o santificador, Jesus Cristo, e é dito também a respeito dos santos. Tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, nós, os santos. Quando eu digo nós, eu estou falando os santos, né? E nós somos chamados à santidade, nós iremos ver isso na segunda leitura de hoje. Tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, os santos, descendem de um só, ou seja, são descendentes de Deus. E se são descendentes de Deus, eles não têm outra vocação a não ser semelhante a Jesus Cristo. Por isso o autor da carta aos Efésios vai dizer: vós fostes predestinados desde a fundação do mundo para serem a imagem e a semelhança do Filho eterno. Ou seja, Levíticos capítulo 19, versículo 1 e 2, o Senhor Deus vai dizer a Moisés: Moisés, diz ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. No Evangelho de segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículos 48, Jesus vai repetir essa mesma frase com palavras distintas. Jesus vai dizer: sede perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Os santos não são santos por si mesmos, foram santificados. Porque o Pai é santo, Ele dá ordem para que nós sejamos santos. E nós somos santos por meio de quem? Por meio do Cordeiro, como diz o autor da carta aos Hebreus. Tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados
descendem de um só. Então nós somos santificados em Jesus. Ele diz: todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra e o poder e a força pertence ao nosso Deus para sempre. Amém. Aqui nós já podemos ver, meus irmãos, que não existe essa de sono dos justos. Quando aquele que morre na amizade com Cristo termina a sua vida terrena, automaticamente ele comparece diante do tribunal. Aquilo que a igreja chama de juízo particular. Automaticamente ele apresenta-se diante de Deus e é decidido qual é o seu destino. Se ele já estiver santificado plenamente, como diz o autor da carta aos Hebreus, sem santidade é impossível ver a Deus. Como diz Jesus no Evangelho de hoje, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Como diz o salmista hoje, quem entrará no santuário eterno? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Na hora da morte, se já é santo, é levado diretamente para a presença do trono de Deus. E ali, diante da presença do trono de Deus, não existe essa de dormir, não existe essa de esperar a volta de Jesus para ressuscitarmos e podermos ver beatificamente Deus. Pelo contrário, a partir da hora da morte já é decidido o nosso destino, ou o céu ou o inferno. E aqueles que ainda não estiverem plenamente purificados, plenamente santos, para entrar no reino dos céus, o Senhor concede a ele a graça da purificação final do purgatório, para um dia poderem contemplar Deus face a face na visão beatífica de Deus. E por isso, a primeira leitura de hoje revela para nós que todos os santos, os anjos, todos estão diante do trono de Deus, como mostra a imagem aí que você está vendo, louvando, glorificando e dizendo: a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Concluindo a primeira leitura de hoje, ele diz: e um dos anciões falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? João diz: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A grande tribulação. A primeira grande tribulação foi na igreja primitiva. Hoje nós estamos vivendo uma grande tribulação. Não tão grande ainda como as dos fins do tempo. Porque se fala de uma grande tribulação como nunca se viu e nunca se ouviu. Mas foi dito a João: estes quem? Os santos, aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que estão vestidos com o linho puro, resplandecente. São eles que estão diante do trono do Cordeiro, cantando os louvores a Deus. Denis, ok, tudo bem. Tu falastes dos santos que já estão diante do trono de Deus. E nós? O que fica para nós? São João, meus irmãos, ainda São João, que escreveu a primeira leitura de hoje, o Apocalipse, vem dizer para nós qual deve ser a nossa conduta. Segunda leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 3, do 1 ao 3, São João diz: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Não é somente de sermos chamados, mas nós somos filhos de Deus, ele afirma. E ele diz: para você que não acredita na santidade, para você que não acredita no santo, para você que blasfema contra os santos,
Veja quem é que lhe move, veja qual é o espírito que está movendo você. Se o mundo não nos conhece, não conhece os santos, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Então veja, a primeira leitura de hoje fala dos santos, todos os santos que já estão nos céus. A segunda leitura de hoje fala de todos os santos, ou pelo menos aqueles que estão no processo de santificação aqui na terra. A primeira leitura fala da igreja triunfante. A segunda leitura vem falar da igreja militante. Ele diz: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Aí ele diz: sabemos que quando Jesus se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Então, quando Jesus se manifestar, quando Jesus voltar, quando voltar como? Quando voltar no fim dos tempos? Sim, com certeza, mas também quando ele voltar de maneira particular para aqueles que morreram. Por exemplo, uma morte que abalou o Brasil ontem, aquela cantora, secular, Marília Mendonça. Para ela, Jesus já voltou. Para aqueles outros, aquelas outras 4 pessoas que estavam com ela, Jesus já voltou. E aí, eles compareceram diante do juízo particular. E aqui eu não quero tratar, meus irmãos, a respeito dela ou de qualquer outra pessoa, se foram salvos, se não foram. Isso aí não compete a mim. Eu só estou dando o exemplo que quando Jesus se manifestar, seja por ocasião da sua segunda vinda, para estabelecer o juízo final, ou seja por ocasião da nossa morte, da sua vinda particular para cada um de nós, a exemplo que eu dei dessa jovem, dessa menina, porque 26 anos, era uma jovem e foi acarretada de uma grande tragédia, mas Jesus voltou para ela. Então veja, sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhante a ele, porque o veremos tal como ele é. E aqui São João dá um conselho para nós, um conselho para todos nós, porque a vida é muito breve. A vida é, como diz São Tiago na sua carta, no capítulo 4, é um vapor saído de uma panela, que logo aparece e logo desaparece. Ele diz, São João diz, esse conselho extraordinário: todo o que espera nele, em Cristo Jesus, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, a mesma fala que Deus manda Moisés, seu porta-voz, dizer ao povo: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. A mesma fala que Jesus disse aos seus apóstolos no Sermão da Montanha e àquela grande multidão: sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. São João diz aqui a mesma coisa: purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purifica-se, todo aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, santifica-se a si mesmo, como também ele é santo. E como nós podemos ser santos? Como nós podemos nos santificarmos? E aqui eu não estou dizendo que eu sou santo. Eu estou dizendo que nós devemos nos santificar. Jesus nos dá a receita no Evangelho de hoje. E eu não vou comentar, porque é muito claro o Evangelho. Eu vou somente ler como se fosse de fato uma receita, que nós devemos ouvir e colocar em prática. Diz assim o Evangelho: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E aqui Jesus diz algo extraordinário, meus irmãos. Para mim e para você, que sofremos por causa de Jesus, que lutamos por causa de Jesus, que combatemos o nosso próprio ego, o nosso próprio egoísmo, as nossas próprias concupiscências por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos também, com todos os santos, participantes do número dos eleitos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e derrame sobre nós todas as graças necessárias para que nós possamos um dia desfrutarmos, não mais como igreja peregrina, mas como igreja triunfante do louvor, da glória, da ação de graça que prestam todos os santos à Santíssima Trindade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.